sei que o pastor Guerra ficou de falar tantas coisas aqui no programa de ontem, que ele tinha até uns 4 pilares para mostrar sobre o assunto, né, pastor Guerra? Você quer falar então sobre esse tema de rejeição, colocar esse conteúdo que você tem aí? Primeiro eu gostaria de colocar aqui sobre um versículo, né, em Isaías, que tem a ver com a questão da rejeição, né? Fala assim: porque fui subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, o que sabe o que é padecer, e como que de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos caso dele algum. Isaías falava de Jesus, né? E 2 passagens que eu acho assim, bem fortes, e muitas vezes a gente passa por isso, foi quando Jesus levou aquele beijo da identificação de Judas, que ele identificou Jesus ali, que esse texto que mostra que Jesus ele tinha aparência igual a de todos os judeus, né? Era comum entre os judeus ali. E o segundo é Pedro, né? Quando negou a Jesus. E muitas vezes a gente passa por isso, né? Muitas vezes a pessoa é rejeitada, né? No sentido assim, até de uma forma de traição. Sim. E muitas vezes de negar a pessoa, não é? Até falar assim: você conhece fulano? Não sei quem que é não. Né? E a pessoa se sente rejeitada ali até por isso. Mas Jesus também passou por todas essas coisas. E interessante assim, ele passou, mas ele venceu. Sim. Não é? Ele venceu. Que é o que nós falamos aqui nos outros dias, né, pastor Guerra e pastor Rogério, que a rejeição, ela tá aí. Ela tá, a gente às vezes é rejeitado em tantas outras coisas, às vezes até num restaurante, quantas pessoas já foram rejeitadas na entrada no restaurante, coisas assim, das mais básicas às mais extremas. É como a gente lidar. Né? A discriminação leva à rejeição. A gente podia falar porque às vezes as pessoas são rejeitadas pela cor. Tem uns que são rejeitados porque tem alguns bens também. Sim. Às vezes a pessoa ela pode não ter, às vezes, nenhum direito em ter. Ela é discriminada porque ela é bem-sucedida ou porque ela está assumindo uma posição de destaque. E às vezes ela não está nem querendo se mostrar, mas Deus tem levantado. Fala isso pra gente, porque são coisas Uma coisa cotidianas. interessante dentro disso que o Guerra está falando é que muitas vezes as pessoas elas tentam assim dizer que o seu nível de rejeição ou aquilo que ela está passando, já passou, é uma coisa assim absurda. Então quando a gente se depara com esse texto onde diz que o homem mais rejeitado, ou seja, não existe outro homem que foi tão rejeitado e desprezado como Jesus. Isso faz com que aquilo que a gente está passando ou enfrentando, a gente vai entender que Jesus sabe exatamente a dimensão e o que é. Porque isso nos dá uma segurança e a palavra de Deus nos garante isso, que nós não vamos passar por uma provação ou mesmo uma situação na nossa vida, ou seja, que a gente não possa suportar. O Senhor sabe exatamente até onde a gente consegue ir, até onde a gente suporta e isso nos dá uma certa tranquilidade que Jesus foi a pessoa mais rejeitada e mais desprezada na face da terra. Agora, algo interessante que o Maurício colocou aqui no início, sobre as pessoas que sentem essa culpa. Porque é algo que talvez você rejeitou alguém e nunca vai conseguir reverter aquilo, porque realmente isso foge ao seu controle. Como essa pessoa deve agir? Um exemplo típico, eu rejeitei um namorado ou uma namorada no passado, mas de uma maneira cruel, muito cruel. O que eu devo fazer agora? Passaram-se os anos. O mais indicado é ela pedir perdão a essa pessoa ou não tem necessidade? Qual a melhor forma de agir num caso desse? Nesse caso, tem 2 coisas que precisam acontecer. Uma é a pessoa confessar esse pecado ao Senhor, né, para receber o perdão do Senhor. Segunda coisa, para que não dê lugar ao sentimento de culpa, ela tem que se perdoar. Porque se ela não se perdoa, então existe essa legalidade para vir sobre a vida dela esse sentimento e o próprio espírito das trevas que atua, sempre procurando uma brechinha nas nossas vidas, trazer esse peso, esse fardo, que vai levar o quê? Uma falta de perdão. Ela não consegue se perdoar. Então essas 2 coisas têm que acontecer. A partir daí, é uma decisão, ou seja, que o Senhor vai trazer o coração dessa pessoa, se ela deva ir procurar esse antigo namorado ou namorada e pedir perdão a ela, porque na realidade essa foi a parte afetada.
não é? Então, eu só queria assim, usar um exemplo, até depois passar aqui para o pastor Guerra falar sobre esses pilares. Teve uma fase da minha vida que eu morava ainda no Rio Grande do Sul, que eu precisava, o Espírito de Deus trouxe assim, algumas situações não resolvidas na minha vida. E eu tirei um tempo de jejum e oração e o Senhor foi me trazendo e eu fui anotando as coisas que eu tinha que fazer. Eu tinha que restituir alguém que eu tinha me apropriado indevidamente, né, e não tinha consertado. Tinha uma pessoa do meu trabalho, inclusive eu já não trabalhava mais num banco onde eu trabalhei, então o Espírito de Deus foi muito claro que eu deveria de procurar essa pessoa e me retratar a respeito de uma atitude intempestiva que eu tive, e usei um vocabulário nada apropriado, e uma série de situações assim, né? E eu orei, e aquilo ali foi assim um desafio, meu Deus, eu vou ter que enfrentar as pessoas de novo, vou ter que fazer isso, eu vou ter que ressarcir, puxa, o que essa pessoa vai pensar a meu respeito? Mas na realidade eu entendia que era Deus que estava colocando isso, e eu fiz, né? Então eu procurei essas pessoas, então inclusive esse colega do meu trabalho disse assim, Rogério, que isso? Aquilo ali foi um momento, sabe, isso é normal, não, mas no meu coração veio assim muito forte de Deus que eu tinha que pedir perdão a você. Então ele disse assim, bom, se isso para você é importante, eu te perdoo, não tem problema nenhum, e a nossa amizade continua e tudo. Mas, ou seja, foi um diferencial, um divisor de águas. Então, pode acontecer isso na sua vida também. Então, se você sentiu de Deus a direção e que você vê que essa pessoa precisa ser perdoada ou mesmo você pedir perdão, faça isso. Eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção na sua vida, né? Muito bom. Até antes do pastor falar dos pilares, a gente tem um telespectador, Daniel, de Sorriso, no Mato Grosso. Vamos sorrir. Dá um sorriso pro Daniel. Sorria, Jesus te ama. E ele está perguntando como tratar a rejeição dentro da igreja quando a própria igreja rejeita os novos convertidos, os novos membros, aquelas pessoas que começaram a fazer parte dessa nova família. Como trabalhar isso? Agora eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que uma igreja consegue rejeitar os novos Isso que eu ia fazer, difícil, né? Mas consegue. Infelizmente isso, né? tem Porque é toda uma mudança de hábitos, né? E às vezes as pessoas não estão abertas àquelas mudanças. Né? Mas vamos... Até para cuidar dessas pessoas da igreja talvez. Você pode colocar na sua resposta também, pastor, que tem situações, por exemplo, uma vez eu assisti uma palestra de um renomado pastor dizendo o seguinte, que na igreja dele ele faz questão de o rico não ter muita vez, não. Que ele gosta de trabalhar com o povo, com o pobre. Eu fiquei pensando aquilo, falei, né? Não bate, né? Rejeitando o rico. Que é uma questão de rejeição também, os novos convertidos, ou uma classe A ou Z. Minha igreja tem muita gente de rica, mas não tem, os pobres não tem muita vez. Então, poderia falar sobre isso. Isso eu fiquei pensando, porque o novo convertido, por enquanto, ele é o diferente. Então, ele ainda vai adequar a roupa, ele ainda vai adequar os horários, a forma de agir, o linguajar. Eu lembro quando eu mesmo me converti, eu vim sozinha para a igreja, minha família não era. E assim, é toda uma adaptação. Então, a gente tem que falar isso e falar qual que é a postura da igreja mesmo. Com certeza. Né? Em receber, em atrair e não afastar isso. Eu estive numa igreja, numa missão uma vez, e era numa roça bem roça mesmo. E teve uma ministração ali, e um daqueles caras da roça, ele foi receber um batismo no Espírito Santo. Então ele não sabia como pronunciar aquilo, ele gritou assim, ô botina larga, né? Porque a botina larga o cara sente bem, né? Então foi a forma, então muitas vezes a forma de expressar e a forma da pessoa ser, eu vejo só numa situação. O Espírito Santo, ele é para todos. Amém. Para todos, ele habita em todos, ele não escolhe rico, pobre, não. É aquele que realmente abre o coração para Jesus. Então, ele não tem acepção. Né? Jesus não tem acepção de pessoas. Então, muitas vezes, se eu, como pastor, for fazer isso, né, eu estou indo contra a própria palavra e contra o próprio
ensinamento de Jesus. Sim. É, Ou até mesmo não é? forçar uma regeneração na pessoa, porque eu acho isso absurdo também. Também. As pessoas chegam na igreja, ela tem os seus costumes, ela tem as suas tradições, os seus credos, e a igreja não está lá para apontar o dedo e dizer, olha, para congregar aqui você tem que mudar isso, isso, isso. Muito pelo contrário. Você tem que abraçar do jeito que está a pessoa, deixar do jeito que está assim, porque quem vai fazer essa regeneração é o Espírito Santo. Ele vai dizer para a pessoa, olha, vem como você está, mas não vou deixar você sair como você entrou. Né? E às vezes a gente quer discriminar porque a pessoa não tem a mesma fisionomia que a gente ou os mesmos costumes. E a gente está passando aqui dicas para líderes mesmo, né? Que com falta de sabedoria às vezes rejeitam pessoas que estão ali porque querem mudar, só que a mudança é gradual. Eu até tenho um exemplo para dizer aqui. Certa vez eu vi um jovem, né, na igreja conversando com o pastor e o palavrão era tão natural na fala dele que ele falou palavrão. Aconteceu isso comigo uma Como vez. se fosse algo assim, mais natural possível. E depois ele assustou, ele mesmo se assustou e disse, nossa, desculpa. Ou seja, a regeneração já inicia ali. Mas imagina se fosse um pastor que acusasse ele naquele momento. Certa vez eu preguei, aí acabou a pregação. Um rapaz da igreja, muito amigo nosso, ele chegou e estava acabando de se converter, ele subiu no púlpito, me abraçou, falou, pastor, a pregação foi... Ele soltou aquela. Deus, comigo, tal. Eu abracei ele e falei, que bom, meu irmão, que Deus fez isso com você, que bênção, tal, não sei o que lá, tal. Aí ele olhou pra minha cara e falou, nossa, mas eu usei umas palavras que não vale muito a pena dizer. Não Eu falei, combinam, né? então Deus já começou a mudar mesmo. Com Mas se eu certeza, chegasse pra falar, olha, que é isso, rapaz? Acabou. Exatamente. Eu queria até perguntar se o sentimento da autocomiseração, ele é fruto da rejeição. Sim. Porque a pessoa ela vai se sentir por baixo, né? E muitas vezes você pode até chegar em casa de pessoas e falar assim, você está vindo na casa de pobre? É Não verdade. Você está vindo na casa de pobre? Não, até que enfim você vem na casa de pobre. Então, muitas vezes as pessoas se sentem assim. Quando a gente vai fazer visita, a gente observa isso mesmo. É como se ela já justificasse aquilo Ou a que ela gente tem. só tem um cafezinho. Pô, o café. O nosso café é o melhor café do mundo. Já tem o melhor café do mundo Não, pra e se oferecer. sentir o café, a água é suficiente, porque ela é vida. Isso é um complexo que gera na pessoa. Eu mesma, eu tenho algo assim que eu preciso ter mais paciência, porque eu não costumo ter muita paciência com isso. Poxa, eu sou uma pessoa simples, nunca demonstrei nenhum tipo de arrogância, e algumas pessoas dizem isso. Mas agora, ainda mais depois que eu entrei na Rede Super, né? Tá na televisão, agora você não liga mais para pobre, ou como se eu tivesse ficado rica, né? Ou seja, as pessoas têm essa... Eu sou rica de Jesus, eu sou rica. Mas isso também é muito ruim, né? Porque a pessoa acaba causando nos outros também uma certa antipatia. Aquele ali se faz muito de coitadinho. Sim. Fala para essas Tem pessoas. que ser então. trabalhado, porque também vem uma questão de cultura também, tá? Questão de cultura. A pessoa vem de uma criação e ela já costuma com isso dentro de casa. Então ela cria essa cultura. Normalmente, quando eu abordava a pessoa, que eu falava para ela, olha, em Cristo você tem tudo. Deus é soberano, Deus é dono de todas as coisas. E nós temos todas as coisas. Então, em Cristo, nós somos ricos. Em Cristo, nós temos... Né, Ele é o Rei. Ele é e nós herdamos esse. Né? Nós temos apenas que saber desfrutar do que Deus tem nos dado. Claro. E as pessoas têm que enxergar isso. Né? Uma vez eu perguntei a uma pessoa assim, você já viu na porta de alguma igreja evangélica alguma pessoa pedindo esmola? Falou, não. Aí falou, por quê? Eu falei, porque a gente pega e leva ela para dentro. Você entendeu? Ela aceita Jesus e começa a entender. E a mudança acontece. Claro. Isso, não é? A pessoa começa a entender.